Aí, meus queridos alunos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus alunos do Rio Grande do Norte, do Maceió, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, né? Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo, de Iapoca ao Chuí, né? E aí, vamos continuar falando de ciência? Né? Então, assim, galerinha, continuando a nossa programação, né? Em cima desse belo conteúdo chamado termoquímica. Nós fechamos e aprendemos a calcular as variações de entalpia usando as técnicas da lei de Hess, aplicação da lei de Hess, né? E agora entramos nas entalpias padrões, né? Entalpia padrão de formação, entalpia padrão de combustão. Na aula passada, nós vimos entalpia padrão de combustão e hoje vamos ver entalpia padrão de formação. Tá legal? Show de bola? Então, vamos entender e ver como é que a gente vai trabalhar esse componente e como vai calcular essa energia de formação, né? Padrão de formação de cada substância. Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. O que é entalpia padrão de formação? É a variação de entalpia envolvida na formação de um mol de uma determinada substância a partir das substâncias simples correspondentes com todas as espécies no estado padrão, tá? Então, quando ele fala aqui o estado padrão, é nas CNTPs, né? Tá legal? E sempre vamos ficar atento que essa entalpia padrão de formação ela vai ser calculada sempre para a formação de um mol daquela substância. Tá certo? Ok? Então, veja aqui, por exemplo, a formação da água líquida. Um mol de água líquida vai liberar 286 kJ para o meio ambiente, né? Lembrando que entalpias menores que zero, a reação, o mecanismo reacional é espontâneo e ainda libera essa quantidade para o meio ambiente, né? Tá legal? Então aqui, ó, 1 mol de NH3 libera 11 kJ para o meio ambiente. Tá certo? Então vamos aprender a trabalhar esse componente. Então aqui, ó, 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, produzindo 1 mol de água líquida. E aqui é a entalpia para a formação de 1 mol de água líquida. 1/2, né? Meio mol de gás nitrogênio, mais 2/3 de gás hidrogênio, formando 1 mol de água. Isso aí é espontâneo e libera 11 kJ para o meio ambiente. Se fosse perguntado qual dos dois mecanismos, qual o mais espontâneo, né? Então, o mais espontâneo é a formação da água no meio ambiente, graças a Deus, né? Porque a água, ela é vida e a amônia, ela é importante na fixação do nitrogênio nas raízes, né, dos vegetais, por conta da alimentação, da produção de grãos e etc, né? Mas no meio ambiente, o gás amônia ele é tóxico. Então, se fosse mais espontâneo no meio ambiente, fosse o inverso aqui, né? Se fosse o inverso, se fosse mais espontânea a produção da amônia, nós não existiríamos nesse planeta, beleza, galera? Então, graças a Deus, que o mecanismo aí espontâneo, mais espontâneo é a produção da água líquida, que é vida, né? Tá tranquilo? Show de bola? Então, falando de ciência e continuando, vamos adiante. Aqui, ó. Podemos calcular a variação de entalpia de uma reação a partir das entalpias de formação das substâncias que participam da reação pela fórmula. Tá? O que ele quer dizer aqui? Que eu posso, a partir das entalpias de formação de cada substância reagente, eu posso calcular um mol de substância, de qualquer substância, no final do mecanismo reacional. E o uso da minha fórmula vai ser sempre esse. A variação da entalpia será igual à entalpia final do processo, né, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Tranquilo, galera? Não importa a quantidade de reagentes e não importa a quantidade de produtos, certo? Então, a entalpia final, lembrando, né, que só depende do estado inicial
e do estado final. Não importa os meios, né, os caminhos que ocorra a formação daquele produto, né? O que importa é a quantidade de energia no início e a quantidade de energia no final da reação. O que vai acontecer ao longo dessa reação não importa. Se vai ser em 2 etapas, em 3 etapas, não importa. Beleza? Show. Agora vamos aqui, ó. Vamos ver esse caso aqui, ó. 3 mol de óxido de magnésio sólido mais 2 mols de alumínio, formando 3 mols de magnésio sólido mais 1 mol de trióxido de alumínio sólido. Tranquilo? O que é que eu sei aí? O que é que eu sei? Eu sei que as entalpias de formação do trióxido de alumínio sólido, que é menos 1.670 kJ por cada mol, tá? Ou seja, formar o óxido de alumínio na natureza é espontâneo. O monóxido de magnésio, né? Formar 1 mol de monóxido de magnésio é menos 604 kJ/mol. Então, a natureza ela tem uma maior pretensão, uma maior disponibilidade de formar óxido de alumínio. Então, na crosta terrestre, for fazer uma análise quantitativa, o alumínio está em maior presença com relação ao magnésio. Tá beleza? Então, aí eu tenho as entalpias de formação de cada um. Como é que eu vou utilizar esses dados? Ó, veja aqui. Eu vou pegar a entalpia, né? A entalpia. Vou calcular a entalpia de quê? A entalpia do trióxido de alumínio a partir de quê? A partir de monóxido de magnésio. Certo? Então, como é que eu vou descobrir qual vai ser a energia liberada na formação de 1 mol de trióxido de alumínio a partir de óxido de magnésio, né? Tá certo? Ou, né, a energia liberada na formação de 3 mols de magnésio sólido. Tá? Então, se for que você esteja no laboratório e precise do metal magnésio que você não tem, né? Ele é muito reativo, o magnésio, ele é muito usado também, certo? Como fitas, na forma de fitas, né? E em fogos de artifício também, tá? Assim como o alumínio também. Mas vamos supor que eu queira que eu queira o metal magnésio a partir do alumínio sólido e do óxido de magnésio, certo? E eu quero ver a espontaneidade dessa reação. Para ver a espontaneidade dessa reação, eu vou calcular o ΔH final dessa reação. Então, o que é que eu faço? Ó, a entalpia final menos a entalpia inicial. Aí eu pego 3 mols de magnésio sólido, certo? Mais, né, 1 mol de trióxido de alumínio, certo? Agora veja bem, como o magnésio aqui é substância simples, a entalpia dele é zero. O alumínio aqui também é substância simples. A entalpia dele também é zero. Tá legal? Então, por isso que ele não entrou a entalpia dos dois. Mas se não fosse substância simples, né? Lembrando que toda substância simples, a entalpia dela é zero a nível de cálculo. Né? Então, se tivesse entalpias diferentes, aí ia colocar aqui, ó, a entalpia do produto, entalpia final. 3 mols vezes a entalpia desse composto, mais 1 mol vezes a entalpia de formação desse composto. Como aqui é zero, isso aqui não vai influenciar no nosso cálculo, então vai ficar 1 mol, tá aqui, ó, 1 mol vezes a entalpia de formação de 1 mol dessa substância. Tá aqui, ó, 1 mol vezes a entalpia de formação dessa substância, que é a entalpia final. Menos, tranquilo? O alumínio não entra. Menos 3 mols vezes a entalpia de 1 mol de formação daquele composto. Se não fosse o alumínio substância simples, seria mais 2 vezes o mol daquela substância ali, que se não fosse o alumínio, tá certo?
para ver cada bloco, o bloco, a energia do bloco. O bloco inicial menos a energia do bloco, o bloco final menos a energia do bloco inicial. Show? Pronto. Então aqui, ó, resultation. 1 vezes isso dá isso. Menos 3 vezes isso dá isso. Então, menos vezes menos, isso aqui vai dar mais. Aí, ó. Então, esse termo é positivo. Aí vai ficar o quê? Né? Esse menos esse. Qual vai ser a entalpia? Mais 142 kJ. Então, aí você me pergunta, e aí, Demerico, qual foi a informação que você tirou disso aí? Eu tirei a seguinte, como químico em laboratório, eu tirei o seguinte, a seguinte informação, de que para conseguir magnésio sólido a partir daquela substância que eu tenho no meu laboratório, que no caso aí é o alumínio e o óxido de magnésio, se eu quiser fazer a reação para ter esse metal, isso aí não vai ser espontâneo. Isso aí não vai acontecer naturalmente. Para que isso aconteça, eu terei que fornecer essa quantidade de energia aos reagentes para que isso aconteça. É isso que está me dando a informação que está me dando a partir dessa entalpia de formação do magnésio, certo? Do magnésio sólido e do alumínio, do trióxido de alumínio, a partir desses dois componentes. Tranquilo? Então, se eu quiser um desses dois, eu vou ter que fornecer para cada molde, para cada 3 mols de magnésio, para cada 1 mol de trióxido de alumínio, eu vou fornecer isso aqui de energia aos reagentes aqui, ó. Eu pego esses reagentes, coloco num determinado sistema reacional e faço a corrente elétrica, ou por meio de corrente elétrica, ou por meio de aquecimento, certo? Não importa. O que importa é que eu tenho que fornecer essa quantidade de energia. Eu vou ver qual é a energia mais eficiente que vai me dar uma reação mais eficiente. Tá claro? Então, isso aí é o que nós temos que extrair. Então, o avaliador ele vai perguntar se o mecanismo é espontâneo, se não é espontâneo, né? Qual é o valor dessa entalpia, tá legal? Então, é isso que nós temos que estar atento, galerinha. Beleza? Show de bola? Pronto. Então, aí eu fiz o quê? Eu fiz o cálculo, certo? Da formação, da produção do magnésio e do trióxido de alumínio. Nessas proporções molares aqui, né? Se eu quisesse o dobro, então eu tinha que dobrar essa quantidade de reagente e dobrar essa quantidade de energia fornecida ao sistema. Se nós quiséssemos a metade, né? 1,5, 1 mol, 5, e meio mol disso aqui, eu teria que dividir todo mundo por 2 aqui, e também a energia por 2, e assim por diante. Tranquilo, galera? Então, essa videoaula sobre esse tema, façam a revisão, fixação de conteúdo, e a próxima a gente vai para a resolução de questões, tá bom? Um beijo, um forte abraço, e fique aí na paz do nosso Criador. Valeu, galera! Até a próxima!